Disseram-me que eram 25 minutos de apresentação. Eu achava que ia ter tempo. O nosso próximo orador e a última pessoa deste dia, que é sem dúvida um dia intenso, eu acho que já todos percebemos isto, é uma pessoa com o seguinte lema de vida: eu quero mostrar ao mundo que ser diferente não é sinónimo de ser inferior e que difícil não significa impossível. Tendo já em 2019 partilhado no DDC a sua história de resiliência, desta vez Paulo traz uma abordagem diferente com o tema altruísmo. Já esteve cá, em 2019 ele abriu este DDC, hoje lançamos este desafio maior, que é encerrar este dia que nos encheu tanto. O Paulo transformou cada obstáculo numa oportunidade de superação. É um exemplo de como podemos inspirar e ajudar os outros a ultrapassar os seus próprios obstáculos e desafios. Com formação em jornalismo e representação em televisão e cinema, tornou-se o primeiro ator com deficiências na ficção televisiva portuguesa. Protagonizou reportagens premiadas, venceu o concurso Splash da SIC e destaca-se como orador motivacional, levando a sua mensagem de superação a grandes palcos em Portugal e no estrangeiro. Aliás, este é um grande palco, todos concordamos. É ou não é? Este é um excelente palco. Vamos então mudar a forma como nós encaramos os nossos desafios da nossa vida? Vamos fazer isto com ele? Vamos olhar para ele e perceber que às vezes o que para nós é um problema e fazemos daquilo uma tempestade no copo d'água é só uma coisinha que se resolve com 2 dedos de conversa? Eu peço então um aplauso para receberem neste palco Paulo Azevedo. Para ti impossível. Hoje não vais descobrir nenhuma fórmula mágica, nem nenhum segredo para o sucesso. Vais apenas ouvir uma história de heróis. Uma história de superação, de determinação. Onde se chora, onde se ri. Uma história de obstáculos, de crenças e onde se falha para vencer. Uma história real, onde se prova que o difícil não significa impossível. Senhoras e senhores, convosco, Paulo Azevedo. Boa tarde! Uau! Boa tarde a todos! Que honra pisar de novo este palco. Em 2019 tive a honra e a oportunidade de estar sentado na primeira mesa da superação. Sim, eu chamo estas mesas as mesas da superação e por mais mesas destas onde eu me sento eu fico sempre nervoso. E agora tenho a honra de novo de voltar hoje e agradecer ao Samuel e ao Ruben. E que melhor palavra para descrever estes 2 seres humanos fantásticos que não o altruísmo. Mas agradecer-vos a vocês, porque é por vocês que eu estou aqui hoje. E eu fico sempre nervoso, porquê? Porque eu na realidade não tenho nada de especial para vos oferecer. É verdade, eu não sou nenhum empresário de sucesso. Infelizmente também não inventei a cura para nenhuma doença rara. Nem vos venho aqui dar conselhos ou dizer-vos aquilo que vocês têm que fazer na vida ou não, porque não sou exemplo para ninguém. Por isso quem quiser fugir aproveita agora no início. É mais fácil. Também não vos venho ensinar fórmulas mágicas nem truques para o sucesso, porque não há. Aquilo que eu vos venho fazer hoje é contar-vos uma história. Mas uma história que podia ser muito bem a vossa história. Uma história que eu digo todos os dias, que é uma história de heróis. E não são aqueles heróis que nós vemos em casa com os nossos filhos na televisão ou no cinema. São heróis reais. Que cada um de vocês tem atrás da porta da vossa casa, no vosso dia-a-dia. Uma história de superação, de altruísmo, de determinação, onde se chora, onde se ri. Uma história de muitos sonhos, mas também de obstáculos. Porque nós na nossa vida, muitas vezes escolhemos um caminho para nós, que pensamos que é o único caminho que temos para atingir o nosso foco, o nosso objetivo profissional e pessoal. E quando nos aparece o primeiro grande obstáculo, nós muitas vezes baixamos os braços e desistimos. Porque pensamos que aquele obstáculo que aparece no nosso caminho é impossível de derrubar, de deitar abaixo. E não podemos ser hipócritas, nem estarmos aqui com tretas.
Há obstáculos que nós não conseguimos derrubar, claro que há. Quem te disser o contrário está a mentir. Por muito que eu quisesse ser um Cristiano Ronaldo, por exemplo, não podia. Mas não há um único obstáculo, uma única dificuldade que tu não consigas contornar, dar-lhe a volta. E muitas vezes temos que nos perder daquele caminho mais fácil que nós escolhemos para nós mesmos. Perder-nos o tempo que for necessário para entrar do outro lado daquele desafio. E tantas vezes, para darmos a volta aos obstáculos da vida, basta usarmos algo tão simples que todos nós temos dentro do nosso peito. Esta história que eu vos venho contar hoje é uma história de amor. E esse vence todas as barreiras. Mas para vos começar a contar a minha história, que é aquilo que eu tenho de melhor para vos oferecer, eu costumo dizer em tom de brincadeira que gostava de ter uma máquina de viajar no tempo. Acho que ainda não houve nenhum cientista louco que tivesse a brilhante ideia de inventar uma máquina que me pudesse levar ao passado. Ou antes de tudo. Ou antes de mim. Eu gostava muito de entrar numa utópica máquina de viajar no tempo, voltar ao passado e conhecer um casal jovem, os meus futuros avós. Gostava muito de perceber como é que ambos se conheceram. Aliás, o que eu gostava de perceber é como é que o meu avô conquistou a minha avó. Atenção que deve ter sido uma tarefa difícil. Hein? Minha avó é uma mulher complicada, o meu avô deve ter batalhado bastante. Não, eu realmente gostava muito de perceber como é que ambos foram em busca do sonho que tinham. Tinham os dois o mesmo sonho. Ter um pequenino restaurante. A minha avó era cozinheira. E na altura emigraram, foram trabalhar para a França, se calhar como muitos de vocês já fizeram, ou familiares vossos, em busca de melhores condições de vida. E regressaram anos mais tarde e abriram um pequenino restaurante que ainda hoje existe. E naquela altura cresceram como família. Tiveram 2 filhas lindas. Uma mais rebelde que a outra, por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito de conhecer a minha futura mãe, que com 16 anos se apaixonou por um rapaz mais velho, que tinha 20. Já tinha a mania que ia ser um grande jogador de futebol. O meu futuro pai. E a realidade é que nós com 16 anos pensamos em tudo, menos em grandes responsabilidades da vida. É ou não é verdade? Queremos é aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos dar. Queremos nos divertir. Nunca te passa pela cabeça com 16 anos uma gravidez. Mas aconteceu. A minha mãe com 16 anos ficou grávida de mim. E foi um choque, claro que foi um choque. Por muito que ela agora diga que não, eu imagino a minha filha entrar-me em casa com 16 anos e dizer-me que está grávida, calma. É um choque, claro que é um choque. Eu não sei se eles superaram rapidamente aquela notícia que caiu como uma bomba, mas tenho a certeza absoluta que depois de ser aceita aquela gravidez inesperada, eu tenho a certeza absoluta que se tenha sonhado muito. Eu sou pai, tenho 2 filhos, o Gustavo e a Matilde. Durante a gravidez eu fiz planos, criei expectativas, imaginava como é que iam ser os meus filhos, é legítimo. E tenho a certeza absoluta que aquela menina, independentemente de ter 16 anos, tenha sonhado todos os dias que um dia o filho ia abraçar o mundo com as 2 mãos. E sei que o meu pai queria muito que eu fosse jogador de futebol como ele. Ou pelo menos um bocadinho melhor, também confesso que não era preciso muito para ser melhor jogador que o meu pai. Mas é tão legítimo nós sonharmos, é ou não é verdade? E se algum dia alguém tiver a brilhante ideia de inventar a tal máquina que me possa levar ao passado, eu gostava muito que ela me levasse até ao dia 29 de outubro, ao dia do meu nascimento, e me deixasse no quarto da maternidade daquela menina, lá no cantinho, para eu perceber onde é que ela se recompôs, depois de destruírem os sonhos em segundos. Quando ela afinal percebeu que o filho nunca poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Era naquele quarto que eu gostava de estar para conhecer a minha verdadeira heroína de carne e osso. Eu nasci com 8 meses. Há 43 anos atrás, na minha zona, havia muito poucas ecografias, então ninguém imaginava que eu ia nascer assim. E eu comparo o dia do meu nascimento com um tremendo murro no estômago. Sabes, quando te batem na barriga e tu ficas sem ar, sem conseguires respirar. Foi esse o impacto que aquela menina levou naquela manhã, o maior murro no estômago, quando percebeu que o filho nunca poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Os meus avós demoraram 5 dias a entrar no quarto da maternidade e o meu pai não subia as escadas para o primeiro andar. O meu pai chegava a meio e voltava para trás.
Porque o meu pai naquela manhã percebeu de uma forma muito cruel que afinal eu nunca poderia ser jogador de futebol como ele tanto sonhava. Passar-lhe a bola nos pés. Porque além de ter nascido sem mãos, eu também tinha nascido. Também tinha nascido sem pernas. E era naquele quarto que eu gostava de estar para conhecer os meus verdadeiros heróis. A minha verdadeira realidade do altruísmo, a minha verdadeira equipa de trabalho, porque é verdade, não é mito. Nós juntos somos muito mais fortes, vamos muito mais longe. E nós ouvimos ao longo da nossa vida tantas vezes aquela frase: o amor vence todas as barreiras. E pensamos que é uma frase feita, que é um clichê e que não tem valor. E tem muito. Os médicos traziam-me embrulhado num cobertor azul que ainda hoje tenho, e a minha mãe voltava a adormecer da anestesia daquela cesariana. E quando realmente a minha mãe acordou, os médicos disseram-lhe: Clara, o teu filho é diferente. O teu bebê não é igual aos outros. E aquela menina abriu o cobertor azul no qual eu vinha embrulhado, olhou para mim recém-nascido e disse a única frase que eu uso todos os dias quando acordo de manhã à frente do meu espelho: podia ser pior. Como é que podia ser pior? Destroem-te os sonhos em segundos e tu tens a coragem de dizer que podia ser pior? Eu era um bebê, não podia pedir: luta por mim, mãe, que um dia eu vou conseguir. Tinha que ser aquela heroína máxima com um altruísmo puro a acreditar. E naquele dia ela tinha dois caminhos, como todos nós temos na vida: desistir ou continuar a lutar por aquilo que queremos. E 2 meses depois, contra todos os prognósticos médicos, sim, porque os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar, quanto mais andar. 2 meses depois, a minha mãe, os meus avós, independentemente de entrarem ao 5º dia, o meu pai de não subir as escadas, tomaram a maior decisão da vida deles, porque a nossa vida é feita disso, pá, de decisões. E somos nós que temos de ter coragem de assumirmos as nossas decisões, sejam elas boas ou más, certas ou erradas. És tu na tua vida que tens que decidir aquilo que tu queres para ti. E 2 meses depois, os meus heróis decidiram trazer-me para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Se é que isso era suficiente para mim. Mas era a única coisa que eles podiam dar naquela altura: amor. E vocês não imaginam? Com 2 meses de vida, tornei-me o maior empreendedor de sucesso da minha família. Atenção, porque isto é marketing puro. Eu era um bebê, não falava. O meu avô tinha-se chateado com o restaurante da minha avó. Então o meu avô enfiou na cabeça que tinha talento a pintar louças à mão. Sabem aquelas peças de artesanato? Então o meu avô abriu uma loja que era um fiasco. O meu avô não vendia nada. Eu vivia numa vila pequenina e toda a gente tinha curiosidade de ir ver o bebê diferente. Mas tinham vergonha de dizer que iam lá de propósito para me ver. Então compravam uma peça de barro ao meu avô e no final: podemos ver o seu neto. O meu avô conta-me que eu vendi mais peças de barro em 15 dias do que ele vendeu em 2 anos. Isto é marketing puro. Porque aquelas pessoas curiosas que davam a desculpa de comprar uma peça de barro aos meus avós, cada vez que me pegavam no colo, faziam-me sentir que ser diferente não era ser inferior. E hoje estão no meu armário de heróis. Eu tenho um armário na minha mente, onde coloco as pessoas importantes que se cruzam na minha vida, porque eles me faziam-me sentir incluído sempre que me pegavam nos braços, sem pedir nada em troca. Isto é o quê? Altruísmo. E vocês não imaginam qual é que foi a maior arma de integração que esses heróis me deram anos mais tarde. Mas eu conto-vos mais à frente, porque eu agora quero-vos falar um bocadinho sobre o homem da minha vida: o meu avô. O meu avô moldava-me para eu enfrentar o mundo, fazia de mim uma cobaia. Aliás, o meu avô mostrou-me que este dedo que nasceu aqui no meu braço, vocês aí em cima e nas laterais não conseguem ver, mas eu mostro-vos no final, podia um dia servir para eu segurar a caneta para escrever. E serve até hoje. Mas o meu avô inventou algo que eu vou carregar a minha vida toda e que me permite estar aqui hoje no DDC Samsis com vocês. O meu avô inventou este cinto que aperta a minha cintura em todas as minhas próteses. Mas o meu avô inventou um cinto como este em cima de uma tábua, algo rudimentar. E o meu avô, com 88 anos, ainda hoje me conta que me sentava naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. Todos os dias eu caía daquela tábua. Até que houve um dia que eu fiquei 5 segundos sentado
E o meu avô ainda hoje me diz que percebeu nesses 5 segundos que ia ser eu o dono das minhas próprias decisões. Ia ser eu a decidir aquilo que eu ia conquistar na vida. E vocês acreditam que eu hoje em dia comparo as quedas daquela tábua com os nãos da vida, com as vezes que falhamos? Podem-te dizer 10 vezes que não, 20 vezes, 30 vezes, e vão-te dizer, tu sabes, tu podes falhar 10, 20, 30, 40 vezes e vais falhar, faz parte. Mas vai chegar o dia que te vão dizer que sim. Vai chegar o dia que tu vais vencer. Mas a realidade é que nós não pedimos à vida para nos pregar rasteiras e nos deitar ao chão, pois não. Nunca é uma decisão nossa que a vida nos deita ao chão. Mas há uma decisão que é só nossa e nunca dos outros. É se nós ficamos deitados nesse chão cada vez que caímos, ou se nos decidimos levantar e continuar a lutar por aquilo que queremos. Essa decisão é só vossa. E naquele dia eu decidi sentar-me 5 segundos. E o meu avô pegou em mim, levou-me aos médicos que disse que era impossível e disse-lhes: 5 segundos, chega, está aqui o meu neto. Agora sou eu a contar-vos a história. Lembro-me como se fosse hoje, ser internado em Alcoitão, no melhor hospital de reabilitação do país, em Sintra, e ficar a chorar durante 2 horas no meu quarto e não percebia porque é que a minha mãe não estava lá para me abraçar. Eu não percebia porque é que eu tinha que treinar como um atleta de alta competição, a preparar o meu corpo para algo tão pesado como estas próteses que pesam 22 quilos. Mas a realidade é que em 2 anos que eu fiquei internado naquele hospital, nunca mais me sentei como tinha feito naquela tábua em casa do meu avô. Nem 1 segundo, nem 2, nem 3. Regredi. E no dia 25 de maio, às 4 da manhã, em Pombal, o meu avô acordou e tomou a maior decisão da vida dele, e na minha opinião podia ter sido a decisão mais errada. O meu avô acordou às 4 da manhã e decidiu que me ia buscar a Lisboa e que eu não ficava nem mais 1 segundo naquele hospital. E podia ter sido a decisão mais errada, porque eu estava no melhor hospital de reabilitação do país, tinha os melhores médicos, tinha as ferramentas todas para o meu sucesso à distância do meu braço. E o meu avô foi. Vocês acreditam que eu ontem almocei com o meu avô e vi aquele herói a sorrir? E eu não acredito que o meu avô sorrisse da mesma forma que sorri hoje, se naquele 25 de maio tivesse vivido no IC da vida e não tivesse ido buscar-me. Quantas vezes nós não vivemos assim, pessoal? E se eu fosse? E se eu fizesse? E muitas vezes não vamos e não fazemos. Temos de ir, temos de fazer, temos de falhar para vencer. Faz parte arriscarmos. E o meu avô foi. Lembro-me que o médico me foi buscar ao colo ao quarto e o meu avô estava sentado frente a frente com o diretor do hospital numa sala, puseram-me a brincar no chão e o diretor do hospital disse-lhe: Senhor João, se levar hoje daqui o seu neto, ele nunca mais vai conseguir sentar, quanto mais andar. E o meu avô baixou a cabeça, não sei se ele estava resignado ou não. Lembro-me que puxei-lhe as calças e disse-lhe: não deixa a mim, não, avô. Ainda falava mal na altura, atenção. E o meu avô pegou-me no colo e disse: não ficas nem mais 1 segundo. Se não há solução para ti neste hospital, vens para casa ao nosso lado e tens amor. Chega. E podia ter sido a decisão mais errada da vida do meu avô. E vocês acreditam que quando eu cheguei a casa, à minha redoma de vidro, à minha proteção, eu percebi que quem tinha desistido naquele hospital tinha sido eu. Que quem tinha falhado redondamente tinha sido eu. Eu estava a brincar no pátio de minha casa, nem sabia que a minha mãe me estava a espreitar atrás da janela, e encontrei aquele cinto igual a este, naquela tábua que o meu avô tinha inventado. E lembro-me que abri o cinto e nem foi preciso fechá-lo para me segurar. E pareceu-me tão fácil. Porquê é que eu não o tinha feito antes? Porquê é que eu não o tinha feito lá no hospital para mostrar a toda a gente? Eu hoje tenho a noção que foi fácil naquele dia porque já tinha sido difícil vezes sem conta. E uma coisa vos garanto: quando nós falhamos uma vez e nos levantamos, na segunda tentativa tu não voltas a falhar como falhaste da primeira. E na terceira tu não voltas a errar como erraste da segunda. Porque cada vez que nós nos levantamos das rasteiras da vida, nós voltamos mais fortes. Aprendemos com os nossos fracassos. E realmente a minha mãe pegou em mim e levou-me a um médico que acreditou. Outro herói do altruísmo. Tanto acreditou que eu dei o nome desse médico ao meu primeiro filho, o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo tirou fotografias minhas, levou as minhas fotografias aos Estados Unidos, aqui na Europa, à Alemanha. Em todo lado os médicos lhe diziam: vai ser um grau de prótese muito grande. Vocês podem ver. Vai ser praticamente impossível.
E o doutor Gustavo pôs-me as minhas primeiras próteses do seu próprio bolso, sem nunca pedir nada em troca. Não eram estas, claro, eram umas pequeninas. E eu lembro-me da primeira vez que fiquei em pé em cima das minhas próteses. Estava cheio de medo. Estava apoiado naquelas barras paralelas. Sabem aquelas barras de fisioterapia? Aquelas que vocês usam quando torcem ou partem um pé. Eu não sofro desse mal. Eu estava apoiado nessas barras. Estava o doutor Gustavo, a minha mãe e 2 ou 3 fisioterapeutas estagiários. E o doutor Gustavo chegou ao pé de mim e disse-me: anda. Parecia aquela história que vem na Bíblia: levanta-te e anda. E eu não conseguia andar, claro, mas por imitação tentei. E quando fui para dar o meu primeiro passo, o meu braço esquerdo escorregou e eu caí redondo no chão. Tinha 5 anos. Lembro-me de estar deitado assim no chão, ver os pés da minha mãe a aproximar-se de repente e o doutor Gustavo a segurar a minha mãe a não o deixar levantar-me. Epá, tu não percebes porque é que és apenas uma criança, acabaste de cair? O mais normal era alguém vir-te levantar. E ninguém veio. Nem o doutor Gustavo, nem a minha mãe, nem nenhuma das outras pessoas que estavam naquela sala. Então eu não tive outro remédio senão limpar as minhas lágrimas, agarrar-me de novo àquelas barras e ficar de pé sozinho. E foi naquele dia que eu me senti a pessoa mais forte do mundo, quando eu percebi que tinha acabado de falhar para vencer. Porque eu naquele dia descobri que tinha forças para me levantar sozinho. E tenho a perfeita noção que se a minha mãe me fosse levantar naquele segundo, tinha-me de levantar o resto da vida inteira. Então foi com 5 anos que eu assumi o maior compromisso da minha vida. Porque a nossa vida é tão feita disso, de compromissos nossos, que nós temos que assumir todos os dias antes de sair de casa, quando nos olhamos ao espelho de manhã. E naquele dia eu disse para mim mesmo: hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia, ao 3º passo, eu caio. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora o impossível é uma escolha minha. Sou eu que decido. E a realidade é que durante 2 anos eu nunca me larguei daquelas barras paralelas. Porque é normal nós termos medo de sairmos da nossa zona de conforto, é ou não é verdade? De arriscarmos, de enfrentarmos os nossos medos. E eu tinha muito receio de voltar a cair, a verdade é essa. E a minha mãe, contra a minha vontade, montava um ginásio durante 2 horas por dia em minha casa. Eu não gostava nada. Eu já tinha alcunha de gato, eu subia às árvores sem próteses. Aliás, eu tenho dupla personalidade. Uma com as próteses, outra sem elas. Esta é a pior, já as tirei, por isso preparem-se. Hein? Houve um dia de verão que a minha mãe montou as barras à porta de casa e eu parava sempre no limite, nunca me conseguia largar. E naquele dia a minha mãe sentou-se no degrau da porta e baixou a cabeça. Eu percebi que aquela minha heroína pela primeira vez estava a desistir. Agora tinha que ser eu. Eu tinha que arriscar. Aquele murro no estômago que ela levou quando eu nasci valia por tudo. Lembro-me que andei até ao limite das barras, larguei-me a tremer a medo e chamei-a e disse: mãe. E a minha mãe, quando levantou a cabeça, eu estava a andar na direção dela pela primeira vez na vida sozinho. E para mim foi ali que tudo começou. Quando eu decidi sair da minha zona de conforto, enfrentar o meu maior medo. Aliás, a minha família percebeu que aquele conforto que me queriam dar não era suficiente para mim. Eu era inquieto, queria muito mais. E movido pelaquela pequena, grande vitória de andar sozinho, entrei para a escola, com crianças, sem qualquer tipo de limitação. E ao 3º dia de aulas, a minha mãe foi expulsa da escola. Em vez de ser eu, foi a minha mãe. Porque a minha mãe mudou-se para a escola comigo. Eu lembro-me que a minha professora lhe dizia: Clara, não podes andar na escola com o teu filho, tens que deixá-lo voar sozinho. Mas a minha mãe tinha muito medo que eu fosse vítima de preconceito. Eu entendo isso. Eu não vos contei porque tenho alguma vergonha de falar nisto. Mas a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Atenção, com 9 anos é uma vergonha, ao menos umas cuecas, não, era todo nu. Ainda por cima íamos para a Nazaré, que é uma praia que tem pouca gente, como vocês sabem. E a minha mãe, todo nu. Quando o mais fácil era esconder-me. E a minha mãe fazia exatamente isso, para me mostrar ao mundo, tal e qual como eu era, sem rodeios, sem tabus. E as pessoas viam-me todo nu na praia e olhavam para mim e pensavam: bom, não tem mãos, não tem pernas, deves ter as desgraças todas, não falas, não ouves, estás todo desgraçado de certeza. E diziam alto e bom som: coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E tapavam os olhos dos filhos para eles não olharem para mim na praia como se eu fosse um monstro, como se eu tivesse uma doença contagiosa. E dói muito ouvir isso, porque eu não era surdo. E vocês sabem o que é que eu fazia com essa frase?
Coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. Quando eu estava sozinho no meu mundo e os meus fantasmas saíam todos do armário, eu ganhava forças nela todos os dias da minha vida. Ouvi essa frase vezes sem conta na minha mente. Coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E antes de adormecer eu dizia para mim mesmo: um dia ainda vou ser eu que vos vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. Um dia sou eu que vos vou mostrar. Eu sei que vos disse no início desta conversa que não vos vinha dar nenhum conselho. Isto não é um conselho, é apenas uma pequena partilha. Gosta de ti como és, com todos os teus defeitos, com todas as tuas virtudes. És tu que tens de te aceitar tal e qual como és. Porque nós passamos uma vida inteira a tentar agradar aos outros, é ou não é verdade? Passamos uma vida inteira a tentar provar o nosso valor aos outros e muitas vezes és tu que não acreditas no teu valor e nas tuas capacidades e tu vales muito. Experimenta quando estás sozinho ou quando estás sozinho no teu mundo e as tuas dúvidas e incertezas saírem todas do armário. Primeiro teres a noção que vai ser difícil, mas que um dia vais conseguir. E se não for hoje, é amanhã. E se não for amanhã, é no outro dia. Mas temos que viver a nossa vida baseada na insistência e nunca na desistência. E pode parecer egocêntrico, mas eu gostava de mim como era. Também não tinha outro remédio, não é? Com as mãos redondas. E vocês sabem que as crianças mais pequenas podem ser cruéis. Então todos os dias me faziam a mesma pergunta na escola. Então tu não tens mãos? E eu, não vês. Então o que é que tu não tens mais? Eu não tenho pés. Não tens pés? E eu, não. Então não tens mais o quê? E eu não tenho unhas encravadas. Os mais pequenos eram engraçados, sabem porquê? Porque davam-me caneladas e não percebiam porque é que eu não sentia dores. Então dizias que vinha de Marte. E tu dizes a uma criança da pré-escola que vieste de Marte, ele como nunca viu ninguém como tu durante 10 minutos acredita. Depois foge. Não sei se vocês perceberam, eu falo muito. Quando era menino falava muito mais. Houve uma vez uma professora que olhou para mim e disse-me: Paulo, tem paciência, mas queres falar, pões o dedo no ar. Eu ponho o quê? Ela, se tivesse um buraco naquele dia, tinha-se enterrado. Eu era uma criança muito feliz, pessoal. Eu era um menino muito feliz. E aquelas crianças que me perguntavam o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha, eram simplesmente os filhos daquelas pessoas que iam comprar uma peça de barro aos meus avós. Deram-me aquilo que de melhor tinham na vida. Os filhos, os meus maiores heróis da integração e do altruísmo, estão lá em cima, na prateleira mais alta do meu armário. Eles conheciam-me como ninguém e levavam-me para todo lado. Sabem como é que eles me levavam? Tiravam umas próteses, levavam-me às costas tipo mochila. Para todo lado, mas literalmente para todo lado. Nós tínhamos um pinhal atrás da escola primária e eles tinham a mania de fazer cabanas nas árvores, sabem aquelas casas? Então tiravam umas próteses, levavam-me às costas e sentavam-me no ramo mais alto. Quando vinham os auxiliares, eles conseguiam correr, fugiam, eu era sempre apanhado. Sempre. Chegavam, estava eu sentado no ramo lá em cima. Ai, não queria vir para aqui, eles é que me obrigaram. Claro que não, era eu que queria. Mas confesso-vos que havia algo em minha casa que eu achava que não estava bem resolvido. O olhar do meu pai. Eu sentia muitas vezes que o meu pai não tinha orgulho em mim. E esse sentimento aumentou ainda mais quando eu um dia estava a brincar no quarto dos meus pais e abri a última gaveta da mesa de cabeceira, e vocês podem me assobiar agora se quiserem. Encontrei o equipamento do Benfica. E encontrei umas chuteiras pequeninas de bebê. E percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como ele. E não há aqui ninguém hoje que não tenha sonhos, pois não? Mas também não há aqui ninguém que não tenha medo de ir atrás do sonho. O teu sonho. Nós muitas vezes pensamos que só há uma porta de entrada nos nossos sonhos e há várias. Só há uma única chave. Essa és tu que a tens. Nós muitas vezes desistimos dos nossos sonhos porque não queremos ouvir um não, 2 ou 3. Então nós desistimos porque é mais fácil do que sofrer. Claro que eu nunca podia ser jogador de futebol como o meu pai sonhava, não posso ser hipócrita a esse ponto. Mas eu não era obrigado a desistir do sonho dele só porque não podia entrar pela porta da frente. É verdade que naquele dia eu fechei a gaveta, adiei o sonho. Mas comecei a trabalhar nele desde muito cedo, eu não vos contei, mas eu no meu quarto eu era um craque. Eu jogava a bola de gatas no chão, sem pernas. Dizia que este era o braço ou o pé que chutava na bola, depende da perspectiva. Não era um Cristiano Ronaldo porque ele é um bocadinho mais novo, mas nem parece, pois não. Hoje até fiz a barba, estou bem assim. Obrigado. Mas eu era aquele menino que todos vocês conheceram na vossa infância. Aquele menino que ficava sentado no muro
a ver os amigos a jogar futebol. Todos os dias. Eu ficava sentado naquele muro, a vê-los a passar para aquele campo de terra batida à frente da escola primária. E eu ficava sentado no muro a sonhar e a viver no isso. E se eu pedisse para jogar com eles? Porque eu no meu quarto eu era um craque dos meus sonhos. Vocês não imaginam os meses que eu passei sentado naquele muro. Até que um dia eu arrisquei. Eles passaram e eu perguntei ao rapaz que levava a bola debaixo do braço: posso jogar com vocês? E ele: podes, vais à baliza, não vai dar muito jeito, pá. À baliza não, por causa dos chapéus. Mas como é que tu vais fazer? E eu: faço à minha maneira. Vocês deixam-me tentar? E eles, sem pedir nada em troca, deixaram-me tentar. Deixaram-me jogar à minha maneira. Fizeram de mim a criança mais feliz do mundo. Porque eu pensava que estava a fazer algo que era impossível. E afinal descobri que era apenas difícil. E quantas vezes nós não misturamos as duas palavras, pessoal? O difícil e o impossível. É ou não é verdade? Pomos as duas dentro do mesmo saco. Damos dimensões exageradas aos nossos problemas e diminuímos as soluções para os resolvermos. Mas nunca nenhum problema é maior do que tu. Porque és tu que lhe dás a dimensão que queres. E o difícil não significa impossível. São duas palavras completamente diferentes. Eu fui tão feliz naquela tarde e nem marquei golo nenhum. Um amigo meu, que hoje é um grande advogado, bem conhecido no nosso país, nós às vezes vamos jantar e ele diz-me: sabes, Paulo, a maior decisão da minha vida foi quando eu fui tirar o curso de Direito. E eu ainda hoje digo: não, Pedro, a maior decisão da tua vida foi no dia que tu me convidaste para participar num torneio de futsal. Federado. Sabem porque é que eu gosto de frisar esta palavra federado? Porque eu cometi um erro tremendo. Eu, se estiver em pé em cima das minhas próteses, e se vocês não me conhecerem, e se eu não estiver a andar, vocês não sabem se eu tenho pernas ou não, se eu cocheio ou não. Isto disfarça bem. A equipa de arbitragem do primeiro jogo também não sabia. E eu estava encostado ao meu balneário com o meu saco de desporto, em pé, parado em cima das minhas próteses. Passou o árbitro do primeiro jogo e eu perguntei-lhe: senhor árbitro, posso jogar? E ele olhou-me de alta a baixo e disse: podes, não podes, porquê? E eu: boa, porreiro. Este árbitro é altruísta, é inclusivo e está a correr bem, fantástico. Começou logo mal. Primeiro jogo fiquei no banco de suplentes, não percebi porquê. Eu por mim era titular de caras, era a minha equipa de amigos. Não interessa, opções de treinador, já ultrapassei essa fase. Quando ele me mandou entrar em campo, foi um lance de bola parada, um canto ao primeiro poste. Eu nunca mais vou esquecer a cara daquele árbitro quando eu passei a correr à frente dele. Porque imagina, ele vê-me com as próteses, de repente eu passo a correr assim e ele. Eu senti o olhar dele atrás de mim. De repente a bola sobra para mim à entrada da área, eu remato com toda a força que tinha como o braço direito e eu: golo! Golo! E ele: mão, cartão amarelo. Atenção que isto é fair play. O guarda-redes da equipa contrária, que não me conhecia de lado nenhum, ainda me foi defender perante o árbitro. Disse: não, mas ele joga assim! E ele: cartão amarelo no guarda-redes. Então ele baixa-se à minha altura, sem próteses, e diz-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Epá, desculpa lá, mas eu não estou a perceber nada. Tu há bocado tinhas pernas, agora já não tens. Eu disse ao senhor árbitro: eu jogo assim, mas se você quiser eu vou-me embora. E aquele homem que eu nunca mais vi mostrou-me que é tão fácil nós traduzirmos a palavra de hoje para o nosso dia-a-dia. Não são preciso capas, nem poderes especiais. Basta um gesto teu, uma atitude tua, uma palavra nossa para fazer a diferença da vida da pessoa que está à tua frente. É tão fácil nós praticarmos a palavra que nos caracteriza hoje neste evento. E depois ele baixou à altura das minhas próteses e disse-me: não saias. E depois disse-me ao ouvido: explica-me só quando é que eu posso apitar mão ou não. Quase que registrei uma patente no futebol naquele dia. Tudo isto foi na altura da adolescência. E eu confesso-vos que na adolescência tinha uma vergonha tremenda. Sabem porquê? Porque eu via os meus amigos irem de bicicleta para a escola, outros iam de moto, e eu tinha uma vergonha tremenda porque era o meu avô que me levava. Então um dia sentei-me à mesa com o meu avô e disse-lhe: avô, vamos aqui definir um plano, alinhar estratégias. Os meus amigos vão de bicicleta para a escola, eu sei que para mim é impossível. Outros vão de moto, pior ainda. Mas começas-me a deixar a 100 metros do portão. Parece que eu estou a chegar a pé sozinho. E o meu avô: não. Vais como os teus amigos vão, eu não vou nada, avô. Estás a perceber? É preciso pernas para dar aos pedais de uma bicicleta, eu não tenho. E o meu avô: não, mas vais de moto. Também não, avô. É preciso pernas, a moto cai para o lado. E o meu avô dá uma palmada na mesa e disse-me: vais de moto ao 4. Claro que foi a pior decisão da vida do meu avô, foi ter-me comprado uma moto ao 4, claro que foi. Mas mostrou-me que eu estava bloqueado perante um problema, que tinha uma solução rápida do outro lado. Então o meu avô comprou-me uma Suzuki LT80 a gasolina amarela. Eu disse-vos no início que não era exemplo para ninguém, não disse? Vocês que não fugiram, arcam com as consequências. Vai começar agora.
Eu, na altura da adolescência, usava aqueles penteados com o cabelo espetado. E o capacete não era muito compatível com os penteados que eu fazia. Então tive alguns problemas com as autoridades por não querer estragar o penteado, mas tive problemas próprios da idade da adolescência, porque normalmente é na adolescência que nós tomamos decisões fantásticas, é ou não é verdade? 90% delas erradas. Eu no meu 8º ano tinha alcunha de 9 e 10, porque eu chegava sempre atrasado à primeira hora da manhã, sempre. E mesmo assim tinha facilidade de deixar a minha mota o mais perto da entrada possível da escola. Houve um dia que eu olhei para o meu relógio e ainda não eram 9 horas e eu, não, a tua alcunha hoje vai cair por terra. Percebi que a minha moto cabia na porta de entrada dos corredores da escola. Estacionei a moto à porta da sala 2 e ia ter português. A minha professora de português abriu a porta e disse-me, tu não fizeste isto? Fizeste. Também não dava para esconder. O corredor estava cheio de fumo até à saída. 3 minutos depois fui chamado ao gabinete do diretor, que sentado à minha frente disse-me, Paulo, impressionante, pá. Eras a última pessoa que eu esperava ver aqui. E eu, então, mas porquê? Porque, pessoal, se havia a altura que eu podia usar a minha deficiência e o meu benefício era naquele dia. Eu fazia-me de coitadinho, chorava um bocado, ele desculpava-me de certeza. Mas orgulhoso como eu sou, disse, não, sou diretor. Se eu quero ser tratado de forma igual, é para o bem e para o mal. Castigo-me. Estava tão bem calado. Mandou-me 2 dias para casa, também estava a precisar de pôr as ideias no lugar, mas eu percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal como ter um pequeno acidente de Moto 4. Eu participei num passeio todo o terreno na minha zona e um jipe tinha batido no muro e o muro tinha caído para a estrada e eu não vi. Então eu vinha a curvar a fundo em slider a quanto a minha moto dava e de repente bati naquelas pedras e capotei 2 ou 3 vezes e parou um senhor de jipe, preocupado com o meu acidente, claro, e quando eu me levantei caí redondo no chão e eu passa-se aqui alguma coisa de errado, o que é que se passa? Quando olho, tinha o meu pé direito da prótese todo torcido para trás, para o calcanhar, todo dobrado ao contrário. Lembro-me que o senhor que parou de jipe vinha a correr com o telemóvel na mão e disse, epá, não se mexa que eu tenho que chamar uma ambulância que você tem o pé direito todo partido. Eu não tenho nada, amigo. Entalei o pé naquelas pedras, meti o pé no sítio, o senhor com as mãos na cabeça, não sei se lhe deu um ataque ou não. Sei que ele no jantar à noite sentou-se à minha mesa e disse, epá, não faça isso a mais ninguém, amigo. Que eu ia morrendo de susto. Claro que foi a melhor decisão da vida do meu avô, foi ter-me comprado aquela Moto 4, claro que foi. Naquela altura da adolescência, e todos vocês andaram assim, não digam agora que não. Naquela altura da adolescência, eu via os meus amigos e as minhas amigas a passearem de mãos dadas com os namorados e com as namoradas à volta da escola. Nós tínhamos uma escola oval e havia o hábito dos namorados passearem de mãos dadas. E eu não tinha mãos para dar a ninguém. E quando eu estava sozinho no meu quarto, eu tinha a noção que era diferente. Aquela imagem tão simples para vocês, a mim marcava-me muito ver alguém passear de mãos dadas, porque eu nunca conseguia fazer. Pensava muitas vezes, tu nunca vais ter uma namorada, nunca vais ter ninguém que goste de ti assim. Confesso-vos que a fase da adolescência foi uma fase muito difícil da minha vida. E não tenho vergonha nenhuma de o dizer que pensei em pôr termo à minha própria vida várias vezes. Não porque eu não podia ter uma namorada, nada disso. Sabem porque é que eu chegava tantas vezes atrasado à primeira hora da manhã? Porque sempre que eu podia parava em casa do meu avô e tomávamos o pequeno almoço juntos. E conversávamos tanto que eu perdia a noção das horas e chegava atrasado de manhã. Mas são esses momentos que não se repetem nunca mais quando aquele herói partir. Aquele homem que me ensinou a segurar a caneta neste dedo, que me prova todos os dias que o impossível é uma escolha minha. Uma dessas manhãs, como tantas outras, pensava eu, parei em casa do meu avô e ele já estava sentado à mesa à minha espera. E eu cheguei cheio de pressa a conversar com ele para não chegar atrasado. E qual não é o meu espanto? O meu avô naquela manhã não me respondeu. E quando olhei no olhar dele, estava totalmente vazio e perdido, sentado à mesa ao meu lado. O meu avô tinha tido naquele segundo um acidente vascular cerebral e deixou ele de me descrever como me tinha ensinado e de me conhecer. E o meu chão fugiu-me debaixo dos meus pés. Porque o pilar da minha vida, do meu maior herói e do altruísmo, tinha acabado de ruir ao meu lado e o meu mundo desabou sobre a minha cabeça. Vocês não imaginam o tempo que eu me perdi da minha vida. Os erros que eu cometi. Os pedidos de desculpas que eu ainda devo. E todos os dias eu pedia ajuda ao meu avô para encontrar o meu caminho de volta e ele nem sequer me conhecia.
Numa dessas manhãs difíceis, sem saber se estava a fazer bem ou mal, pedi à minha mãe que pegasse o meu avô no colo, porque ele tinha ficado com dificuldades de locomoção, e o sentasse de lado naquela Moto 4, porque eu decidi que ia passear com o meu avô à volta do restaurante para ver se lhe despertava alguma coisa a ver o sonho da vida dele. E naquela manhã parei a moto de frente para o restaurante, pus o braço por cima dos ombros do meu avô e comecei a contar-lhe a história daquele sonho. E qual não é o meu espanto quando eu olho e vejo que o meu avô estava a tentar levantar o braço esquerdo, que era ao lado do corpo, que ele nem sequer mexia. O meu avô demorou uma eternidade a levantar o braço até esta altura e eu simplesmente percebi que ele me estava a tentar abraçar. E quando realmente o meu avô me conseguiu abraçar, eu senti-me o maior egoísta desta vida. Como? Como é que alguma vez podia pensar em desistir da minha vida? Se quando eu nasci, o que é que aquele homem fez? Contra tudo e contra todos. Quantas vezes ele me apanhou das quedas daquela tábua e me voltou a sentar até eu conseguir fazê-lo sozinho? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida? Se a minha mãe, uma menina com 16 anos, leva o maior murro no estômago, destrói-lhe os sonhos em segundos, ainda tem a coragem de dizer que podia ser pior. Que egoísta que eu estava a ser. Eu só tinha que dar ao meu avô aquilo que ele me deu a vida inteira, sem nunca pedir nada em troca. Amor. E vocês não imaginam o quanto eu ainda amei mais o meu avô. Todos os dias passei com ele naquela Moto 4. Dei por mim meses mais tarde a segurar a mão do meu avô que tremia e a ensiná-lo a escrever de novo. E eu pensava que era eu que estava a trazer o meu avô de volta do fundo do poço. E não. Foi o meu avô que me trouxe de volta a mim ao meu caminho e me mostrou que o amor vence todas as barreiras e nós tratamos tão mal esse sentimento, pá. Quantas vezes o teu dia-a-dia profissional te corre mal e tu descarregas as frustrações atrás da porta da tua casa? Mas uma coisa vos garanto, quando a vida vos passar aquelas rasteiras difíceis, porque vai-vos passar muitas, pode ser atrás da porta da tua casa que tu ganhas forças para te levantar centímetro por centímetro, no beijo dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. E nós tratamos tão mal esse sentimento e dizemos tão poucas vezes, amo-te. E naquela altura da minha vida também tive a sorte, porque essa também é precisa, atenção. Tive a sorte de ter uma namorada, não, tive duas. Eu tive três, mas ela tinha uma irmã gêmea e foram só problemas, não me apetece falar sobre isso. Eu percebi de uma forma muito honesta que não são preciso mãos para abraçar um coração. São preciso pessoas especiais que te olhem nos olhos, porque é aqui que tu estás, primeiro do que tudo. Agora, antes de terminar, quero-vos falar muito rapidamente sobre a minha avó, posso? A minha avó tinha um sonho muito simples, que um dos netos entrasse para a faculdade. Calhou-me a mim. Sabem porque é que eu não queria? Eu não vos contei. Eu com 6 anos pisei pela primeira vez um palco como este. Tive a minha primeira experiência como ator. Minha primeira peça de teatro. Correu tão mal, foi um fiasco tão grande que eu podia ter desistido logo daquele sonho. Foi no Natal, eu ainda não levava próteses para a escola. A minha professora olhou para mim e disse-me, és tu? Vestiu-me uma fralda, pôs-me nas palhas deitado e fiz Menino Jesus. Não há pior momento na vida de um ator que é estar 1 hora numa peça de teatro sem diálogos, sem falas. Eu podia ter desistido logo daquele sonho, mas eu olhei para o meu lado direito e vi o meu amigo Rui a fazer de burro. Com umas orelhas de cartão e uma cara que vocês não imaginam. E eu pensei, olha, podia ser pior. Insisti naquele sonho, no ano a seguir dar-me o papel de São José. Mas eu confesso-vos que não era aquele sonho da minha avó o meu sonho. Sabem porquê? Porque todos os dias na minha mente eu abria a gaveta do quarto do meu pai e experimentava a chave naquelas portas. E houve um dia que, para meu espanto, se abriu uma porta. Não a de jogar futebol, obviamente, a de poder ensinar a jogar futebol. Podia respirar o mesmo ar que o meu pai respirou, pisar o mesmo palco, entrar no sonho dele pela porta das traseiras, mas entrar. Desisti logo do meu curso de jornalismo, mas tenho a noção que foi um erro, e fui tirar o curso de treinador de futebol 11. E quando chegou a altura de eu pedir estágio, eu pensei logo em grande, Benfica, Porto e Sporting. Nenhum deles aceitou o meu estágio e ainda bem, eu não vos contei, mas se vocês logo à noite não tiverem fartos de mim, vão ao YouTube e ponham Sport TV, a rúbrica Report TV, o melhor jogador do mundo. Aparece o Cristiano Ronaldo, o Messi e eu.
Em 2007 a Sport TV fez uma reportagem sobre mim, a jogar a bola sem pernas, e eu fiquei amigo do jornalista da Sport TV e um dia estávamos a jantar e ele disse-me: Paulo, queres pensar em grande? Eu quero. Queres ser ambicioso? E eu, claro que sim. Eu sei que tu és fã do José Mourinho. Estava no Real Madrid na altura, eu sou. Eu tenho o e-mail dele. Mas não te vou dar, se não chateias o homem todos os dias. Mas escreves um e-mail para mim a pedir estágio e eu reencaminho. O não é sempre garantido. E eu assim fiz. E 3 dias depois recebo uma mensagem na minha caixa de correio, não do jornalista da Sport TV, do próprio José Mourinho, com uma frase só que dizia: vem, eu pago-te a viagem e os bilhetes em anexo. E eu fui anestesiado, dormente, eu não sabia para onde é que ia, e de repente num daqueles corredores aparece uma figura imponente do Mr. José Mourinho, estica-me o braço para me cumprimentar, eu estiquei-lhe o meu assim, e ele: estás com frio, pá? E eu: não, estou nervoso. Então manda-me entrar no escritório dele e a nossa primeira conversa foi literalmente esta: Paulo, bem-vindo. E eu: obrigado. Fala-me um bocadinho de ti. E mister, olha, eu nasci assim deficiente. E ele: cala-te, pá. Deficientes às vezes são aqueles 26 que eu tenho dentro do balneário. Têm tudo e estão sempre a queixar de tudo. E eu comecei a trocar ideias, a ganhar confiança com ele e disse: sabe, mister, eu gostava de vir para aqui no meu carro, mas se calhar para mim é impossível. E ele estava a escrever no computador, fez-me um tico muito característico dele. Impossível. E saiu da sala e 1 hora depois aparece e disse-me: olha, Paulo, hoje é sexta-feira, passas cá ao fim de semana, acabei de comprar o teu bilhete de ida para Portugal, vais-te embora segunda-feira. Eu: então, mas está-me a recusar o meu estágio? E eu: estou. Aceito o teu estágio no dia que tu chegares aqui no teu carro, Paulo. De outra forma não vens para o pé de mim, és um falhado, pá. E eu não tive outro remédio senão vir embora para Portugal. E percebi que aquilo que eu tinha feito àquele homem tinha sido um pedido de ajuda disfarçado. Porque eu tinha muito medo de tentar tirar a carta, atenção. Se dissessem que alguém sem mãos ia agarrar num volante, eu dizia: vocês são malucos, ele vai matar toda a gente. Mas movido pelaquela vontade, fui tirar a carta. Demorei 1 ano e meio. E 1 ano e meio depois arranquei orgulhoso no meu pequenino Seat Ibiza para Madrid. Quando estacionei o carro no parque de estacionamento 1, tinha à minha espera o Rui Faria, o adjunto do Mourinho, e o próprio José Mourinho. Tiraram-me do meu carro, fizeram uma visita guiada ao meu carro e de repente o Mourinho agarrou-me neste braço com força e disse-me: Paulo, o pior inimigo de ti próprio és tu e o teu maior aliado também. Porque és tu que constróis as tuas barreiras, levantas os teus muros e te autolimitas todos os dias. Tu és o teu pior inimigo e o teu maior aliado. E aquele homem fez a diferença toda na minha vida sem nunca pedir nada em troca. Durante uma semana ele não me deixou chegar ao pé dos jogadores, eu não percebia porquê, eu queria andar na relva com aqueles craques todos. Houve um dia que ele chamou a equipa técnica e chamou-me a mim também. E de repente eu entro num anfiteatro e estão aqueles craques todos e eu: meu Deus, tantos milhões. Ele deu a tática aos jogadores, disse aquilo que eles tinham que fazer no jogo seguinte e no final olhou para mim e disse: manda aqui, Paulo, porque a partir de hoje vais frequentar o balneário destes craques, não entras mais nos meus. E durante 28 dias eu fui deles e eles meus. E eles faziam uma vida no inferno, pessoal. O Pepe e o Marcelo um dia esconderam as minhas próteses, andei 2 horas à procura delas. Estavam sentadas ao volante de um dos carros de golfe, eles já tinham 17, imaginem o tempo que eu demorei. Em 28 dias de estágio, houve um jogador que nunca falou para mim e nem sequer olhava para mim. O Iker Casillas, que era o capitão na altura. E eu dei por mim a fazer-lhe aquilo que peço às pessoas para não fazerem, julgarem o próximo, quando o mais correto era perguntar-lhe: porquê é que não me falas? Não, este gajo não presta, não é boa pessoa. No meu último dia de estágio, eu engoli o meu orgulho, chamei-o e disse: olha, Iker, eu vou-me embora amanhã, escrevi uma carta para o plantel que eu gostava que tu pusesse à entrada nos balneários para não se esquecerem de mim. E ele saiu da sala, aparece-me com umas luvas de guarda-redes na mão, brancas, e disse-me: olha, Paulo, estas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu, como capitão, fui o primeiro a levantar o troféu e percebi que se tu venderes estas luvas num site como o eBay, por exemplo, elas valem um bom dinheiro. E eu quero que tu as vendas quando chegares a Portugal e que compres outras próteses para ti. Porque sem tu saberes, um dia eu fui pesá-las e percebi que elas pesam mais de 20 quilos. Sem tu te aperceberes, cada vez que tu despias, eu via as marcas negras nas tuas virilhas das dores que elas te provocam e mesmo assim tu sorrias e eras feliz ao meu lado. E fez a diferença toda na minha vida. Deu uma maior chapada de luva branca que eu alguma vez podia ter levado. Quando me vim embora para Portugal, convidei o meu pai para jantar. O jantar pagou o meu pai, porque eu fui estagiar, não fui ganhar dinheiro.
E eu trazia uma t-shirt autografada por todos os jogadores do Real Madrid para oferecer ao meu pai. E sentado à mesa, disse-lhe: viste, pai, que eu consegui? E o meu pai disse: mas conseguiste o quê? Não precisavas de me provar nada. Aliás, pessoal, o meu pai é uma pessoa que não fala muito, que não expressa muitos sentimentos, frio. Era defesa central, grande. E mais uma vez não falou. Limitou-se a tirar uma fotografia antiga do bolso e deu-me aquela imagem para eu ver, e qual não é o meu espanto quando eu olho para a foto e vi que era eu ao colo do meu pai, no primeiro piso, no cimo daquelas escadas que eu pensava que ele nunca tinha subido. E 36 anos depois fiz-lhe a pergunta que devia ter feito desde o primeiro dia: mas pai, tu conseguiste subir as escadas? Foi a primeira vez e única que eu vi o meu pai chorar. Quando o meu pai me disse: consegui, Paulo. Vou arrepender-me a minha vida inteira do tempo que eu demorei a subir aquelas escadas. Porque quando realmente eu tive coragem de as subir à 1h30 da manhã, quando eu consegui segurar a minha mão que tremia e abrir aquela porta, quando eu tive coragem de pedir à enfermeira que te tirasse da caminha e te pusesse ao meu colo, eu amei-te, Paulo, como nunca achei que fosse possível amar alguém. Foste o amor da minha vida no segundo que te tive nos braços. Sem mãos, sem pernas, isso são pormenores. Estava encontrado o lugar no sonho do meu pai, que afinal também era o meu. Naquela altura da minha vida recebi a maior notícia que podia ter recebido e que me provocou mais medo, que ia ser pai do meu primeiro filho, do Gustavo. Dei por mim sentado no sofá, sabem aquele sofá que fica no canto onde fica o pai? A desejar ter a máquina de viajar no tempo que eu vos contei no início, lembram-se? Afinal foi no dia 19 de março, no dia do nascimento do meu primeiro filho, que eu desejei com todas as minhas forças que alguém de repente inventasse uma máquina que me pudesse levar ao passado, porque agora era eu. E eu queria voltar ao dia do meu nascimento, olhar para aquela pequena heroína e pedir-lhe ajuda. E dizer-lhe: agora sou eu, mãe. E se me destruírem todos os sonhos como fizeram contigo, como é que eu faço? Tive tanto medo, vocês não imaginam o medo que eu tive. Mas o meu medo não era que o Gustavo nascesse sem dedos, isso são pormenores. O meu medo era muito maior. Eu, se estiver em pé em cima das minhas próteses, e se vocês me derem um empurrão, eu caio muito facilmente. Eu tinha muito medo de nunca conseguir pegar o meu filho no colo, de o deixar cair, porque eu queria sentir aquilo que a minha mãe sentiu, aquilo que o meu pai sentiu quando me tiveram nos braços, o que era ser o rei. Dei por mim tipo barata tonta a assistir ao parto do Gustavo, e de repente a enfermeira levou-o para limpar, e eu fui atrás dela do alto das minhas próteses para tirar fotografias, claro, e de repente ela limpa o Gustavo, embrulha-o no mesmo cobertor azul no qual eu vinha embrulhado quando eu nasci, olhou para mim e disse-me de uma forma muito agressiva: toma, ele é teu. E pôs-me o Gustavo no colo à força e obrigou-me a superar o meu medo naquele segundo. E uma coisa vos garanto: qualquer um de vocês me podia dar o maior empurrão das vossas vidas, que eu nunca o deixaria cair. Foi ali que eu senti o que era ser o rei, o que era ter o maior amor de uma vida. Sabem o que é que me apeteceu fazer? Vocês lembram-se do filme O Rei Leão, quando o macaco pegou no Simba para mostrar à selva inteira? Apeteceu-me abrir a janela da maternidade, independentemente de ser no quinto andar, erguer o meu filho no colo, bem alto, e gritar para aquelas pessoas da praia ouvirem: agora sim, tudo valeu a pena. Assistam este vídeo que vai passar no final, só um bocadinho.
Os meus heróis. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Quero chamar aqui ao palco, já está aqui o Ruben e o Samuel. Obrigado, meus queridos. Obrigado de coração, hein? Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui connosco. Sabemos que a hora está a avançar. Gostaríamos que permanecessem ainda um pouco nos vossos lugares. Queremos chamar a equipa responsável por estarmos todos aqui hoje, a equipa Samsis. Podem se juntar, por favor, aqui ao palco, por favor. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado a todos os que fizeram acontecer. Obrigado a uma equipa muito especial que se chama Samsis e que está aí a chegar e que nós queremos agradecer muito, porque são eles também os heróis deste evento. A verdade é que eu e o Ruben somos só os maestros, por assim dizer, mas são eles que fazem acontecer tudo isto. E enquanto eles chegam, eu quero aproveitar também para fazer mais um agradecimento a uma pessoa muito especial, uma pessoa que por questões de logística, de transporte, não estava aqui no início do evento, mas eu tenho que fazer este agradecimento de coração. Uma pessoa que está comigo e que me apoia nos dias menos bons, porque todos temos dias menos bons. Uma pessoa que festeja e celebra comigo as vitórias e as conquistas. Uma pessoa que se esforça a dar bons conselhos para eu me tornar uma melhor pessoa. E essa pessoa que eu quero agradecer, e vou pedir agora que se levante, é a minha querida esposa, a Raquel Soares. Venha mais para aqui, pessoal. Venha mais para aqui. Paulo, fica aqui connosco. Tu és um de nós. Tu és um de nós. Fica connosco. Fica aqui connosco, por favor. Podes ficar aqui connosco? Fica. Cuidado aí, pessoal. E este evento é todo feito de coração para vocês. Este evento é todo feito com altruísmo, com amor ao próximo, com dedicação, com carinho por todos vocês. E hoje vocês também são os heróis que ficaram até às 6 da tarde a ouvir estas partilhas, a ouvir estas experiências de vida, e desejamos muito que as ideias, os princípios e as experiências de vida hoje partilhadas possam, de alguma forma, ajudar no vosso crescimento, no vosso desenvolvimento, no crescimento e desenvolvimento das empresas e das organizações das quais fazem parte, e como um todo, possamos ser melhores seres humanos. Muito obrigado do fundo do coração. Uma enorme salva de palmas para todos. E peço mais uma salva de palmas para esta equipa que se supera todos os dias, que faz mais do que se lhes é pedido, que faz com muito amor, com muito carinho, para servir não só todos os que hoje estão aqui connosco, mas também todos os nossos clientes e toda uma comunidade. Peço mais uma salva de palmas para a equipa Samsis, os heróis. Obrigado e até para o ano. Até para o ano! Uhul!